acompanho o futebol de Araguaína desde a época de Goiás, né? Nós éramos Goiás, no extremo norte. Era um futebol que não era visto no estado inteiro, tipo na capital, em Goiânia. Comecei no futebol de Araguaína na década de 70. Eu era bem jovem, jogava no Credo, não tinha o chamado Goiânia. Depois eu fui crescendo, acabou aquele time lá no Credo. O Valdeci fez um time, o Moacir fez outro, o seu Raimundo fez outro, o Gonzaga no JK fez um outro time. Tinha o Mengo, Menguinho e o Mengão. Mas só que a gente jogava com a camisa do Fluminense. Sempre o torcedor apaixonado de Araguaína gostou do futebol. Tanto é que desde o antigo Dom Orione, onde travava-se batalhas de Transtrevo, Araguaína, Transtrevo, Araguaia, Araguaia Chata, JK, Paulistão, Atlético. Aí foi disputando campeonato, aqueles times feitos pelos abnegados do futebol de Araguaína. Nós tínhamos um futebol forte aqui em nossa região. Transtrevo, Araguaia e Araguaína. Para quem não sabe, o Dom Orione é ali onde é hoje o Campelo. Mercado Municipal. Uma vez deu um vento tão forte aqui em Araguaína que caiu praticamente o muro do Dom Orione. Aí os dirigentes não tinham dinheiro para comprar tijolo e a entrada era 5 tijolos. Então, a gente queria entrar, tinha gente que levava 10 tijolos, 5 tijolos, um monte. Eu sei que foi logo levantar os muros com essa promoção que foram feitas. Aqui em Araguaína foi um celeiro de craques. Da década de 70, tinha um time que era o ginásio, que chamava ginásio, que era do ginásio Santa Cruz, que tinha o Robson, o Renato. Era um time em timão. Então, desde aquela época, a paixão pelo futebol. E também tinha o Credo, né? O Centro Recreativo Educacional Dom Orione, onde revelava os jogadores, um campinho de areia. E o pessoal fazia os campeonatos, trazia os uniformes da Itália, né? O pessoal lá do Credo. E treinava a molecada naquela época. E o pessoal foram gostando e revelou muitos craques mesmo, inclusive o Tiba foi revelado em Araguaína, no Dom Orione, chegou a ser campeão paulista, né? Jogar em grandes times do cenário brasileiro, tipo Flamengo e outros mais. O Mário também, que é filho de Araguaína também, que foi campeão, inclusive, mais o Tiba lá em São Paulo, pelo Bragantino. Na época o treinador até o Luxemburgo. Então Araguaína tem essa tradição do futebol. O pessoal gosta muito do futebol em Araguaína. Depois que acabou o Dom Orione, na oportunidade o prefeito era o Joaquim Quinta. Que ali não dava mesmo para fazer um estádio lá no centro da cidade. Né, foi criado o estádio Gauchão, próximo ao bairro JK, né, interligava ao setor Nova Araguaína, naquela época um setor que estava surgindo, próximo à Avenida Filadélfia, que também era um projeto de futuro para a nossa cidade. O torcedor passou a assistir jogos num clima mais ameno, do lado do Corujão, uma friagem boa. E me recordo que começou a melhorar daí, da iluminação. O futebol ganhou um novo período de prática. O torcedor também tinha mais tempo, porque muitos deles não podiam comparecer à tarde, porque trabalhavam, né? Estava cansado. E com os jogos noturnos, o futebol passou a ter uma melhor qualidade para o torcedor também assistir. E o estádio Gauchão só me traz boas memórias. Eu falo isso porque a minha família, nós tivemos o prazer de conviver dentro do estádio Gauchão durante 35 anos, né? O tempo que o Gauchão existiu, a nossa família esteve presente, praticamente desde a época da inauguração, que foi na década de 80. Então, o Gauchão, para mim, trouxe muitas memórias boas no futebol, né? Que naquela oportunidade saiu o Dom Orione e veio o estádio Gauchão. Aí nós pudemos ter a oportunidade de ter, naquela época,
o campeonato araguainense com várias equipes. Aí nós já tínhamos já o Araguaia, o Araguaína, o Transtrevo, o Paulistão, o Noroeste, o JK, o Vanderlândia, o São João, o Nacional de Nova Olinda, o Santa Fé do Araguaia, e também tivemos a Associação Atlética Araguainense, que era chata. Tivemos também o Atlético Clube Araguainense, que era o Atlético de Araguaína. Inegavelmente, né? Transtrevo e Araguaína naquela época que marcaram, né? Marcou, porque a gente via ali que o trabalho dessas equipes, quando se enfrentavam, porque tinha também o Araguaia, que era uma forte equipe, mas para balançar o torcedor mesmo, quando se encontrava em campo, Transtrevo e Araguaína, ali era briga de gigantes, e a gente via grandes jogos disputados, tanto no Dorione, como depois veio o Gauchão, onde o Gauchão também foi palco desses encontros. Então o Gauchão, na realidade, transformou o nosso futebol de Araguaína, né, em um amadorismo bem mais forte. Né, que depois foi criado o TIM, que era o Torneio de Integração do Norte, que o campeão de Araguaína participava dessa competição, que eram as equipes do extremo norte de Goiás, Gurupi, Paraíso, Miracema, Tocantinópolis, Araguaína. Então ficava bem forte o futebol naquela época no extremo norte de Goiás. E o Gauchão viveu todo esse grande momento, né, principalmente com os grandes clubes amadores do nosso futebol de Araguaína, que os grandes clubes do futebol amador de Araguaína foram o Transtrevo, o Araguaína e o Araguaia. Nós tínhamos outras equipes fortes, no caso do Noroeste, do Paulistão, do JK, mas as equipes fortes mesmo do nosso futebol amador de Araguaína era Transtrevo, Araguaia e Araguaína. O futebol ganhou muito depois do Gauchão. Foi um marco para a história de Araguaína, a vinda do Corinthians. E na época surgiu ali o moleque Viola, Tupanzinho, o goleiro Ronaldo. Então, para inaugurar a iluminação do Estádio Gauchão. E eu creio que além do Corinthians, veio Goiás, e veio Vila, veio esse time de Brasília também, que disputava, naquela época fazia amistosos interestaduais. E com certeza, Corinthians foi uma grande equipe que passou no nosso gramado do Gauchão. Em 94, por exemplo, no título do União Atlética Araguainense contra o Gurupi, debaixo de muita chuva, muita lama, muita água, e o juiz não terminava a partida. Foi muita emoção. Eu já trabalhava na rádio naquela oportunidade, né? Eu comecei a trabalhar em 99 na Rádio Tocantins FM. Time de grandes nomes, como o Duílio, Carlinhos, zagueiro, o Zé Carlos, lateral. Tinha no meu campo lá, já aparecia o Iltinho, o maestro Iltinho, Fabinho. No ataque tinha Bala e Iltinho. Então, e esse momento de 94, com a União, campeão tocantinense. A União ganhou com muita garra, muita luta, debaixo de muita chuva. Aquilo marcou muito a história do Gauchão e do torcedor de Araguaína. Outro momento também foi a União, campeão da Copa Tocantins contra o Tocantins de Miracema. Né, naquela oportunidade, o nosso futebol de Araguaína, pela primeira vez, era representado a nível nacional. O União representando a cidade de Araguaína, já Tocantins, né? Dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. A União participou da Série C, depois a União participou da Copa do Brasil, enfrentando o Vila Nova aqui em Araguaína, vencendo o Vila Nova. Depois nós perdemos para o Vila Nova lá em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga, por 1-0. Vencemos aqui por 2-1. Naquela época o gol fora valia na Copa do Brasil. Então o União saiu da competição, que na próxima fase poderia ter pego o Atlético Mineiro. E eu estava presente também, tanto aqui em Araguaína, no estádio Gauchão, quanto lá em Goiânia, contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O futebol de Araguaína e o futebol do Tocantins, digamos assim,
sem a imprensa esportiva, principalmente araguaína, que a cidade de Araguaína que carrega o torcedor para o estádio. Né? Você vê Gauchão, sempre lotado o estádio, muitos torcedores. Né? Quem levava o torcedor para o estádio? A imprensa esportiva, o rádio esportivo naquela oportunidade. A rádio era a única cidade que transmitia os jogos dos times de Araguaína, era a cidade de Araguaína, que tinha essa capacidade, que tinha os patrocinadores. Com o saudoso Jardine Jorge, né? Era do rádio. E hoje eu tiro o chapéu também para a imprensa, o próprio Nico Lima. Com Jardeni, Sinomar Gonçalves, Milton Bueno, Rui Dualdo, Vicente Silva, Cid Ramos, O Vicente Ferreira. Neto Araújo, Dr. Miguel Vinícius. o prazer também da nova geração de trabalhar ao lado de Lileco Silva. Lindomar de Souza, Pedro Matos, o Veríssimo Brito, o Nico Lima. José Neto também. Adevaldo Macedo, e Edivan Cabral, não posso esquecer do Cabral também, um grande companheiro, Rivaldo Nunes. Né, pessoas que trouxeram a oportunidade para levar o torcedor a campo através da comunicação, através do rádio. Então o rádio esportivo em Araguaína, depois veio a TV esportiva e hoje com as redes sociais, o meio esportivo da comunicação em Araguaína até hoje é o principal responsável em levar o público, em levar o torcedor para o estádio. Então, sem a imprensa esportiva de Araguaína, sem a imprensa esportiva do estado do Tocantins, o nosso futebol não seria absolutamente nada. Não teria chegado onde chegou em um campeonato brasileiro de Série C, Série D, Copa do Brasil, Copa Verde. Então a imprensa ela é responsável em levar os clubes aonde estão hoje, né? Que é o caso do nosso futebol de Araguaína. Hoje nós estamos, até hoje, que nós estamos gravando, nós temos 2 equipes no cenário nacional para 2026. Copa do Brasil, né, vem aí a Copa Norte, Série D do Campeonato Brasileiro, o União e o Araguaína, né, o campeão e o vice-campeão do Campeonato Tocantinense é de Araguaína. Agora, por que nós tivemos os 2 times campeões, os 2 times dentro de competições a nível nacional? Porque aqui em Araguaína nós temos uma imprensa forte. É a única imprensa do estado do Tocantins que consegue levar 10, 12 mil torcedores para o estádio. Futebol se faz com imprensa, jogadores, comissão técnica, diretoria e o patrocinador. E principalmente o torcedor. Se o torcedor não escuta falar em rádio, na televisão ou em carro de som, o torcedor não vai ao estádio. Então, a imprensa é muito importante em todo lugar, mas principalmente em Araguaína. Ao longo desses 40 anos de rádio, eu creio que usei o meu trabalho de repórter esportivo, de apresentador, para fazer amizade. Os que se foram deixaram saudades e a gente tem os momentos na lembrança, nos vídeos, nas fotos, mas que foram grandes amigos e continua sendo até os familiares desses que se foram e dos que estão ainda aí aposentados e dessa nova safra que está trabalhando também. Eu creio que só tem a ganhar quando faz esse trabalho por amor. Olha, é um momento ímpar, né, para o futebol de Araguaína, as 2 equipes no cenário nacional e para mim, particularmente, que venho acompanhando desde o início, desde a criação do União, né, que foi desfeito os clubes do futebol amador para criar o União, na época Atlético Araguainense, agora União Atlético Clube. Essa fusão foi feita, depois surgiu o Araguaína com o Senador Esporte Clube, que era outro clube amador de Araguaína, e é um momento muito ímpar para mim, é uma satisfação muito grande de estar vivendo esse grande momento. Sabemos da rivalidade entre os dois, uma rivalidade que se criou, por quê? Porque no momento que o Araguaína ele capengou, apareceu a União. Aí a União começou a se destacar no cenário nacional também, representando o futebol de Araguaína no Campeonato Brasileiro, na Copa Verde, na Copa do Brasil. E aí a gente sabe que a torcida maior o Araguaína mantém, mas
esse clássico, ele se acende a cada ano. Se Araguaína tivesse o Sparta, 3 times na primeira divisão. Esse ano, nós tivemos 2 títulos em Araguaína. 2 títulos. Um de vice e um de campeão. E temos 2 times que trouxeram 10 jogos a nível nacional, de campeonato nacional Araguaína. O União trouxe 5 e o Araguaína 5. Corre o risco. Isso na primeira fase, né? Isso. Corre o risco de um desses times aí, no sorteio, pegar um Flamengo, pegar um Vasco, um Atlético Mineiro. Então, meu amigo, nós que somos araguainenses, você torce para o Araguaína, você torce para o União, para o Sparta, mas na hora, vamos torcer para o futebol de Araguaína, principalmente a imprensa. Claro que lá no fundo a gente tem o time de coração. Esses confrontos sempre vai lotar o estádio Mirandão, com certeza. E na medida que as equipes, que as diretorias procuram se profissionalizar e caminhar com seus próprios pés, aí o torcedor vai ganhar, porque vai ganhar time forte e os títulos vão acontecer. É como se a gente está revivendo a história, desde o Dorione, passando pelo Gauchão, chegando no Mirandão. Não chegou com o clássico Transteve Araguaína, mas hoje a gente tem Araguaína e União para brigar aí, para fazer emoção para o torcedor que prestigia lá no estádio Mirandão. Hoje eu estou na TV araguainense há 17 anos, né, com o meu companheiro ao meu lado, o Lindomar de Souza, que foi uma pessoa que, desde o início, que entrou no esporte, também nunca deixou, né? Não posso deixar de aproveitar esse momento e falar essa parceria, essa amizade que tem dado certo até o momento, 17 anos juntos, e levando o esporte de Araguaína, viajando, né, trabalhando, transmitindo futebol, acompanhando o dia a dia dos clubes, dentro do nosso programa que é diário. O único programa diário no estado do Tocantins é o Show de Bola, né, comigo e o Lindomar. Então, para mim, é importante demais esse momento do União, esse momento do Araguaína, né, vivendo desde o estádio Gauchão até o moderno estádio Mirandão. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Já trabalhei com muitas pessoas, né? Não tem como enumerar todos aqueles que trabalharam comigo, mas eu deixo aqui a gratidão, né, de cada um que esteve comigo e dizer que estamos firmes e fortes aí para viver mais emoções do nosso futebol de Araguaína. Eu queria deixar aqui uma mensagem para a torcida do Araguaína aqui, acreditar no Araguaína. Igual eu sempre acreditei. A torcida do União é sensacional, desde o primeiro momento, lá em 2021, desde o primeiro jogo, a torcida acolheu, abraçou, veio pra cima, lotou estádio. Pra você ter ideia, lá naquele momento, em 2022, se eu não me engano, a federação colocou um jogo nosso aqui às 10 horas da manhã, num domingo contra o Tocantinópolis. A gente colocou 5.000 pessoas no Mirandão. Então isso mostra que a torcida araguainense, a torcida de toda a nossa região, abraçou a União, e o União agora é o time querido da nossa região. Desde a década de 70 para 80, que existiu o Araguaína, um time muito bom, Silva Neto, Bozoga, Romildo, o Chico Porco. Então eram os craques da nossa história, jogadores muito bons. O Araguaína é isso, né? A torcida vem mesmo. O futebol é a alegria que nós temos, né? É uma escolha, né? Aqui são 2 equipes. A torcida do União está começando agora. A gente não quer rivalidade com ninguém, a gente quer fazer o nosso trabalho bem legalzinho. Eu sou apaixonado por esse time, entendeu? Eu sou apaixonado pelo Tourão. Isso aqui é paixão, pô. É paixão. Isso aqui é coração, entendeu? Torcida é coração. É pra todo mundo que gosta. Quem gosta é apaixonado pelo Tourão, entendeu? Isso aqui fica pro futuro, entendeu? E o Araguainense bota na cabeça que o futebol de Araguaína precisa de torcida, entendeu? Vim pra cá pra ajudar os caras.
tem que sempre buscar o futebol de Araguaína, não com uma rivalidade, não com nada, mas sim realmente fazer com que o torcedor, que a criança, os pais venham para o estádio para se divertir. Isso aqui é um lugar de lazer e hoje, sem dúvida nenhuma, Araguaína está de parabéns. Mostra aí a força e a evolução do futebol de Araguaína. Tivemos União na Copa do Brasil, que avançou uma grande partida aqui contra o América. Enfim, o futebol de Araguaína está de parabéns. Milhares de pessoas aqui lotando o nosso estádio e a gente fica feliz de ver tantas pessoas torcendo pelo futebol, com paz, com amor, porque vai alavancar ainda mais a nossa região e principalmente a cidade de Araguaína. Esse ano, tanto na nossa competição estadual, que é o Campeonato Tocantinense, quanto nas competições nacionais, já começou com a Copa do Brasil, os dois times de Araguaína, o time de Araguaína União representou muito bem, passando na primeira fase, ficou na segunda, mas com um grande desempenho. Hoje chegar na final do Campeonato Tocantinense com o Araguaína e o União Araguainense, demonstra a força que o futebol de Araguaína mostrou esse ano de 2025. Então nós queremos parabenizar as equipes de Araguaína e toda a torcida que está fazendo um grande espetáculo aqui hoje. Araguaína sempre esteve na vanguarda do futebol tocantinense anteriormente e agora volta. Volta com força total e volta com dois times bons. Aliás, o futebol no estado está ressurgindo com muita força, com muita alegria, muita coisa boa ainda vai vir. Esses times estão criando a oportunidade de trazer para cá as principais estrelas da constelação do melhor futebol brasileiro, da Série A, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa Verde. Nós temos que cumprimentar com muita satisfação, com muito vigor, com muita vibração, os nossos clubes que fazem esse futebol, está tão pujante do Tocantins. Agora aqui o União e o Araguaína são times que vêm fazendo o futebol no Tocantins com muita habilidade, com muita segurança e firmeza, e vai fazer com que o nosso futebol cresça.